Shalom, amados, tudo bem? Como é que você está? Você já foi surpreendido por Deus alguma vez na sua vida? E como Deus te surpreendeu? Eu quero ler hoje e compartilhar uma palavra contigo sobre o fogo de Deus e o fogo da santidade de Deus. Eu quero, através dessa palavra que tem ficado forte no meu coração, refletir contigo sobre um tempo que a igreja está vivendo, que nós como cristãos estamos vivendo, e que Isaías, o profeta Isaías, estava vivendo também na sua vida, e que ele foi surpreendido por Deus num tempo crucial, num tempo difícil da sua vida, do seu chamado, num tempo difícil da nação de Israel. Isaías foi surpreendido por Deus através da sua glória e através do fogo da sua santidade. E o livro de Isaías diz no capítulo 6, versículo 1 em diante, o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo. Essa mensagem que Isaías recebe, e todas as mensagens que ele recebe a partir desse momento, dessa experiência que ele tem com Deus, é uma mensagem que só é possível, ou foram mensagens que só se tornou possível a partir desse encontro que Isaías teve, e a partir dessa experiência em que Deus surpreendeu Isaías de muitas formas. Não só porque mostrou a sua glória no céu, e Isaías com seus olhos pôde ver, pôde contemplar a glória do Senhor. E não somente também porque Deus enviou socorro quando mostrou a condição do profeta, quando trouxe de uma forma visível a realidade invisível da alma, do coração, do espírito, da mente do profeta Isaías. Deus tornou algo que Isaías não via possível dele ver sobre si mesmo, sobre a sua condição de vida. Não foi só nisso que Deus surpreendeu Isaías, enviando um anjo, enviando um serafim com uma brasa de fogo, e ministrou, tocou nos seus lábios, ministrou a sua vida, trouxe uma transformação à sua vida. Mas Deus surpreendeu Isaías ao mostrar a ele que mesmo para aquela nação, mesmo para os dias daquele povo, Deus tinha coisas melhores. Deus tinha algo para fazer, porque a mensagem de Isaías até aquele momento era de ai de quem está roubando, ai de quem está mentindo, ai de quem está enganando. Era uma mensagem dura, era uma mensagem forte, era uma mensagem pesada,
porque a alma dele estava pesada. Não era só porque Deus queria advertir o povo, porque Deus continuou advertindo a nação, continuou usando Isaías, mas havia um outro espírito em Isaías. Era um espírito leve, renovado, era um espírito fortalecido em Deus. Era um espírito cheio da glória de Deus. O espírito de Isaías, ou o homem espiritual que ele era, estava pesado, porque a condição que ele vivia estava sendo afetada pela condição em que a nação estava vivendo, em que a sociedade daqueles dias estava vivendo. Tanta corrupção, engano, mentira, tanta morte, tanto sangue inocente derramado, tanta vingança, tanta coisa que estava acontecendo naqueles dias, inclusive a morte do rei Uzias, um grande rei que Deus havia levantado, tinha levado a nação a um tempo de crescimento, mas que pecou, se orgulhou e que resistiu a Deus, resistiu os sacerdotes de Deus. E Uzias, quando morreu humilhado e trouxe grande frustração para a nação. Então, certamente isso afetou também o coração do profeta, que era conselheiro do rei, que chegou um momento que o rei não ouviu mais a Isaías. E não recebeu mais Isaías como um mensageiro de Deus. Então, tudo isso afetou Isaías. Há alguns estudiosos que chegam a dizer que Isaías era parente de Uzias. Não sabemos. Mas se isto era verdade, isso afetava muito mais a vida e a condição do profeta. Mas por que Deus quis intervir com fogo na vida de Isaías? Por que Deus quis ter aquele momento de urgência? Enviou um anjo do céu com um fogo santo, com um fogo celestial, com um fogo de Deus. Não era um fogo natural, não era um fogo humano, mas era um fogo de Deus. Por que Deus quis intervir com fogo na vida do profeta Isaías? Não havia outra maneira dele, ao ter mostrado a sua glória e a glória de Deus, ter mostrado a condição do profeta, o pecado do profeta, a iniquidade da vida do profeta. Deus não poderia tratar com esse pecado do profeta, levá-lo ao arrependimento, levá-lo à transformação de uma outra maneira? Por que Deus teve que fazer algo tão extraordinário? Por que Deus teve que enviar um anjo, um serafim do céu, com uma brasa de fogo, com um fogo celestial, e ativar isso na vida, na boca do profeta Isaías, para que todo o seu ser fosse purificado? Por que Deus age desta forma na vida do profeta? Deus também nos purifica e nos santifica com o seu fogo. Ainda hoje, ele continua ministrando. Na boca de Jesus, ele liberou a seguinte palavra: João Batista batiza com água para o arrependimento. Mas virá na verdade, João Batista já falava isso de Jesus. E ele também dizia: eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. O fogo sempre foi uma das formas da natureza de Deus de se expressar e de mostrar a sua glória e até de preparar o caminho para a sua glória. Então vivemos dias em que precisamos do fogo de Deus. E o fogo de Deus irá nos purificar de nossos pecados, como nos dias de Isaías, como ele fez na vida do profeta. Uma coisa é sermos santos e a outra é ser santo como Deus é santo. Em 1 Pedro, Deus nos traz essa palavra na boca do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 14, diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E há uma versão que diz: sejam santos como eu sou santo. Então, por Deus ser santo, ele nos chama para a sua santidade. O profeta estava vivendo afastado desse nível de intimidade, de santidade. Seria como uma empresa contratar alguém e querer que essa pessoa preencha os requisitos. Então essa empresa dá um treinamento, dá um equipamento e dá habilidades para que essa pessoa represente bem a empresa e possa também trabalhar para desenvolver o produto desta empresa.
seja ele qual for. Então Deus chamou o profeta, e o profeta estava a serviço do reino de Deus, a serviço do povo e da nação naqueles dias, o profeta Isaías. Mas Deus olha e vê que o profeta não está qualificado, não está adequado para receber e para transmitir a sua mensagem à nação de Israel. Isto há um chamado para nós como igreja de Cristo nesses dias, como famílias de Deus, como homens e mulheres de Deus, como jovens de Deus. E nós, pais, temos uma responsabilidade de instruir, de conduzir os nossos filhos a um relacionamento com Jesus, a uma experiência radical e transformadora com Deus. Nós mesmos somos chamados a viver esse rompimento, a viver esses momentos em que Deus irá nos surpreender. Ser santo como Deus é santo é diferente de apenas ser santo. Nós já deixamos para trás uma vida de transgressão, de pecados, de mentira, de engano, uma vida de orgulho, mas somos chamados para ser santos como Ele é santo. E Deus é a nossa referência de santidade. Muitas pessoas, por viverem no nível que não estamos vivendo, elas podem ser inspiração para nós, mas só Jesus é o modelo, só Ele é a referência básica de santidade para nós e para a nossa vida, para a maneira de nós vivermos. Eu fico pensando, o que Deus não está disposto a fazer, assim como fez com o profeta Isaías, para nos surpreender e para nos santificar, para nos tornar mais semelhantes a Ele, na nossa forma de pensar, na nossa maneira de crer, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de reagir. Como temos que estar preparados nele para vivermos os dias que estamos vivendo. São dias que nos testam a nossa paciência, testam a nossa fé, testam o nosso amor, a nossa confiança em Deus, a nossa capacidade de lidar com problemas, lidar com urgências, lidar com crises. Nós estamos sendo testados a todo momento. O profeta Isaías estava sendo testado. Ele não viu quanto por dentro ele já estava sendo afetado e corrompido pelo mundo em que ele vivia, pelas coisas que ele ouvia. E da mesma forma, eu e você estamos sendo chamados para nos apresentarmos perante Deus e para deixarmos que Deus mostre quem Ele é, que Ele nos surpreenda, que Ele mostre a sua glória, que Ele mostre o seu poder e a sua capacidade de mudar a realidade que nós estamos vivendo. E não deixar aquilo que estamos passando hoje no mundo em que nós estamos vivendo, na sociedade como ela está, e como ela está reagindo a tudo que estamos vivendo, e não deixar isso nos afetar. O fogo da santidade de Deus veio em socorro a Isaías. Era um ano de luto para a nação. O rei Uzias, um rei que Deus havia levantado e que governara aquela nação para tempos de prosperidade, tempos melhores, mas de repente algo acontece. O rei se orgulha, não tem humildade para ser corrigido em coisas que ele precisava ser corrigidos pelos sacerdotes, e ele peca contra Deus, e o pecado de orgulho é um pecado que, por isso o próprio Pedro diz que Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham, Deus enche eles da sua graça. Mas aqueles que se inflamam em si mesmos. E o profeta Isaías estava vivendo um tempo em que ele estava sendo afetado por aquilo que a nação tinha sido corrompida. Então o profeta estava a perigo. E nós não podemos andar em perigo, nós precisamos andar seguros em Deus. Então o profeta Isaías, ele estava vivendo um tempo que Deus precisava socorrê-lo, precisava urgentemente tirar o profeta da zona de perigo, precisava surpreender o profeta de muitas formas. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus quer nos surpreender com a sua fidelidade, com o seu amor, com a sua provisão, muitas vezes trazendo provisão de forma sobrenatural sobre os seus filhos quando assim for necessário. Mas Ele também quer nos surpreender
tocando a nossa natureza, mexendo com a estrutura da nossa vida, do nosso coração, com a estrutura da nossa mente. Nós estamos muitas vezes olhando para o que estamos passando, mas não estamos olhando para como nós estamos em Deus, para passarmos pelo que estamos passando, para enfrentarmos o que temos que enfrentar. Na verdade, nós precisamos ser santificados, mas nem todos nós reconhecemos que precisamos ser santificados ou o quanto precisamos ser santificados, o quanto precisamos de Deus na nossa vida, precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida. Nem todos nós demonstramos com a maneira que estamos vivendo que precisamos que Deus venha, interrompa algumas coisas nas nossas vidas, interrompa um processo na nossa vida que nós estamos vivendo e realinhe os nossos pensamentos, realinhe os nossos caminhos. Todos nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, precisamos que Deus nos ajude, mas nem todos nós reconhecemos em que Deus precisa nos ajudar. E normalmente nós dizemos sim com as nossas palavras, mas com o nosso estilo de vida nós dizemos não. Estamos muito ocupados, ou estamos muito estressados ou preocupados e não conseguimos nos render diante de Deus. Não conseguimos tirar um tempo, entrar no lugar secreto. E às vezes isso já é por conta do peso que está sobre nós. Já é por conta do que estamos carregando sobre as nossas vidas. E não nos damos conta que precisamos de um interrompimento, na verdade, do processo, da forma que estamos vivendo. Precisamos clamar a Deus para que Ele venha sobre nós. Então, diz que Isaías narrando, ele diz o seguinte, que no ano da morte do rei Uzias, a nação estava de luto. Tinha se perdido um grande homem, mas que terminou os seus dias frustrado. Nós não podemos terminar os nossos dias frustrados. Esse não é um tempo para terminar a nossa vida. Esse é um tempo para reorganizar a nossa vida, para seguir adiante. Não deixe o diabo, o inimigo, encher a tua mente de loucuras, de achar que tudo está chegando a um fim. Nós estamos indo para dias difíceis, estamos indo para tempos difíceis, mas só Deus determina um fim a cada coisa. E esse é um tempo de nós nos reencontrarmos em Jesus. É um fim para toda uma estrutura de pensamento. É um fim para um estilo de vida, uma maneira que vivíamos. Mas é um recomeço. E para Isaías era um recomeço. Era um tempo de Deus intervir na vida dele com o seu fogo. Na verdade, Isaías não sabia como Deus ia intervir. Então, nesse ano de luto, nesse ano de morte, nesse ano tão difícil, Deus mostra de repente a glória dele para Isaías, abre os céus. E os olhos de Isaías contemplam a glória do Senhor. E ele fica ali admirado, vendo Deus sentado no seu trono, os serafins voando. Deu tempo dele contar quantas asas os serafins tinham e qual era a função de cada par de asas. Ele ouviu o cântico dos serafins, cantando, e no seu cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a sua glória, e diz aqui, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías via a terra cheia de iniquidade, cheia de corrupção. A visão dos anjos era diferente, porque os anjos viam numa outra perspectiva. E nesses dias nós precisamos ver a nossa vida, nós mesmos, e ver o caminho diante de nós, na perspectiva de Deus e não na nossa. E isso somente pela fé nós podemos conseguir enxergar o nosso caminho, a nossa vida na perspectiva daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está para fazer. Então ele viu todo esse movimento celestial, em que a glória de Deus se movimentava pela adoração dos anjos. Hoje a adoração da igreja precisa ser levantada. A adoração dos santos precisa ser levantada. Você precisa levantar adoração na sua casa, na sua família, colocar louvores, você mesmo tirar tempo para estar diante de Deus e reconhecer a gratidão que você precisa expressar a Deus por tudo que Deus tem sido na sua vida, tão fiel, tão presente.
mas Ele está moldando o nosso caráter, Ele está moldando o nosso coração, ao passarmos por tudo que estamos passando. Mas quando Isaías teve essa visão da glória do Senhor, essa glória tocou Isaías e mostrou o que estava escondido em seu coração, na sua mente, na sua forma de pensar, mostrou as motivações do seu coração. E Isaías viu ali que haviam impurezas, sujeiras, como ele via na sociedade, como ele via no mundo. Então ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Mas Isaías nunca viu isso. Ele achava que ele era um homem de lábios retos. As palavras que ele falava eram somente palavras boas ou palavras inspiradas por Deus. Mas ele diz mais: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu o quanto o mundo, a sociedade daqueles dias estava influenciando sua maneira de viver, seu estilo de vida, sua maneira de pensar, sua linguagem, seu vocabulário, sua vida estava sendo esmagada, afetada, sufocada pelo mundo ao seu redor. E não por aquela glória que queria entrar em Isaías, que queria transformar Isaías, que queria revolucionar sua vida, que queria aperfeiçoar Isaías na santidade do Senhor, aperfeiçoar a sua mente, a sua mensagem, para que ele tivesse uma mensagem que inspirasse o coração de Deus e a mente de Deus para a sociedade naqueles dias. Então, quando ele grita isso, quando ele clama, e esse é um tempo de clamar, é um tempo de gritar diante de Deus. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes os nossos olhos estão vendo só o que Isaías via: iniquidade, corrupção, pecado, indignação, inimigos, enfim, tantas pessoas. E essas pessoas não sendo inspiração. E nós então deixamos o nosso coração se encher de maus desejos, de maus pensamentos a respeito das pessoas. Mas não é um tempo da igreja ser contaminada como Isaías, o profeta, estava sendo naqueles dias, mas de ser purificada, de ser restaurada. E Deus vai intervir com o seu fogo, como interviu naqueles dias na vida de Isaías. Então um dos serafins, diz o versículo 6, voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa que tinha vida, e essa vida se expressava através do fogo. A vida de Jesus se expressa através do fogo. Ele disse que João Batista veio batizando com água para o arrependimento, mas ele veio batizando no Espírito Santo e com fogo. E esse fogo precisa tomar conta novamente do coração de cada cristão, de cada igreja, de cada jovem, de cada criança, de cada pai de família. Esse é o fogo de Deus que vai nos salvar, que vai interromper processos de pecados em nossas vidas, de adultério, de prostituição, de idolatrias, de frieza espiritual, de frieza moral, de medos, de pornografia, de mentira, de engano, de tantos laços que o inimigo tem preparado para atacar as famílias, para atacar o povo de Deus, para atacar a igreja do Senhor. Mas Deus precisava primeiro socorrer Isaías, porque ele já tinha sido atingido. Porque ele diz, aliás, é o anjo do Senhor que diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, ou com uma tenaz. Com a brasa tocou a boca e disse, tocou minha boca e disse. Então o anjo fala para Isaías. O anjo toca os seus lábios. E tocando a boca, esse fogo purificou todo o ser de Isaías, a alma, o espírito de Isaías. Então um fogo espiritual, que purificou a sua mente, o seu espírito, mas o purificou também física e emocional, física e emocionalmente, mas transformou o seu estilo de vida, a sua maneira de viver. E essa é a intervenção que Deus tem para nós. Ele não vai mudar algumas coisas só, mas Ele vai mudar a nossa natureza. Outro dia eu li e compartilhei
nas minhas redes sociais uma frase de Edwin Louis Cooley, que diz que o homem pode mudar alguns hábitos na sua vida, mas só Deus pode mudar a sua natureza. E eu entendo que Deus está mudando a natureza da igreja. Deus está mudando a identidade da igreja. Deus está mudando o coração e a mente da igreja. Nós iremos pensar os pensamentos profundos de Deus. Deus está mudando famílias. Mas é um tempo de Deus nos surpreender. E diz aqui que quando o anjo tocou seus lábios, ele declarou para Isaías o seguinte: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. O pecado foi perdoado, a iniquidade foi tirada. Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele precisa tirar a nossa iniquidade. Por isso que precisamos de uma experiência de fogo com Deus. Precisamos clamar para que o fogo dele volte a reacender e arder em nossos corações, para ser removido a iniquidade. A iniquidade é a natureza do pecado. O pecado é perdoado, mas a natureza do pecado, ela mancha a alma, ela mancha o coração, ela mancha as emoções, ela envelhece o cristão por dentro. Ela envelhece o homem e a mulher por dentro. Ela faz nós nos sentir impuros, nos sentirmos perdidos. Isaías estava perdido, se sentindo perdido. Na verdade, ele já estava perdido há mais tempo. Mas ali Deus mostrou o que estava dentro de Isaías. Uma realidade que ele não tinha notado. Às vezes estamos tão envolvidos que não notamos, na verdade, o que está dentro de nós. Como estamos nos sentindo. Quantos de nós, às vezes, nos damos conta que estávamos há muito tempo nos sentindo perdidos. Mas somente quando paramos diante de Deus, Deus mostra e traz à tona de uma forma. Talvez você não tenha essa experiência de um anjo descer, como Isaías teve, e tocar você com a brasa de fogo. Até porque hoje o Espírito Santo está dentro de cada cristão. Ou está perto de cada um que não é cristão. É só clamar a Jesus e pedir que Ele te perdoe dos teus pecados. E que Ele entre no teu coração e transforme a tua vida. E o Espírito Santo, Ele entrará. Ele soprará vida em você. Então, Isaías estava ali, precisando que Deus intervisse na sua vida. O fogo de Deus atua, na maioria das vezes, de forma individual na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós queremos ir a um culto de poder, para que o fogo de Deus se manifestando toque as nossas vidas. Mas o fogo de Deus vem por uma busca pessoal, por uma urgência, quando clamamos a Deus com urgência e buscamos Ele individualmente em nossa vida. Como diz Mateus 6,6, entra no teu quarto, entra no teu lugar secreto, e Deus que vem em secreto te recompensará. Então precisamos tirar tempo para nos colocarmos a sós com Deus, clamarmos por aquilo que não está bem na nossa vida, por aquilo que nós precisamos urgentemente de uma resposta de Deus, de um rompimento, de uma intervenção de Deus em nossas vidas. Há muitas situações de urgência que precisamos que Deus venha e nos corrija, que Ele intervenha em coisas em nossas vidas, em coisas que estamos nos sentindo a perigo, de uma queda, de um enfraquecimento. Outras vezes estamos desalinhados com a vontade de Deus. E enquanto o tempo vai passando, estamos envolvidos com tantas coisas que nos afastam dele e da plenitude da sua vontade, do seu poder, da sua glória. A incredulidade é uma crença negativa sobre nós mesmos. E quando o coração vai esfriando, a incredulidade vai crescendo no coração humano. Mas ela é uma crença negativa de nós mesmos. Muitas vezes nós vamos procrastinando, vamos deixando para amanhã as coisas que precisamos fazer, um tempo que precisamos tirar com Deus, um propósito de buscarmos mais a sua face. Então nós vamos adiando isso e vamos deixando de nos apresentar à intimidade com Jesus, a um tempo de intimidade com Ele, de estarmos dispostos a buscarmos a sua face agora e não deixarmos para depois.
mas buscarmos aquilo que está inquietando, incomodando, entristecendo o nosso coração. É muitas vezes porque estamos firmados numa imagem negativa sobre nós mesmos. De que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Ou de crermos que Deus talvez não possa fazer algumas coisas por nós. Não possa agir e mudar realidades que nós estamos carregando. Então não criamos um momento de urgência, uma busca incessante até que se rompa algo em nossas vidas. Mas assim como Deus veio naquele dia sobre a vida de Isaías, mudou sua realidade, nós precisamos que Deus venha e mude a nossa realidade. Que Ele intervenha em situações da nossa família, do nosso matrimônio, em situações de urgência, da nossa situação econômica. Tantas coisas que esse é um tempo em que nós precisamos buscar a Deus com urgência, porque Ele quer se mover, Ele quer se manifestar. Não podemos deixar para depois aquilo que Deus quer fazer neste momento nas nossas vidas. Ele vir e romper com um esfriamento espiritual que está entrando no coração da igreja, no coração dos cristãos. É um tempo de Deus reavivar o nosso coração, porque Ele é o nosso modelo de santidade. Assim eu quero orar contigo nesse momento. Eu quero deixar você poder abrir o seu coração com Deus. Clamar a Ele como Isaías clamou. Busque a face do Senhor. Pai, eu quero nesse momento clamar por esta pessoa que está me ouvindo. Esse irmão, esta irmã que está clamando. Pela tua igreja, para que venha um tempo em que o fogo do teu Espírito seja ministrado, seja avivado nos corações. Seja despertado nos lares, para que o teu amor não esfrie, mas venha a ser renovado. E o Espírito do Senhor leve cada pessoa que está me ouvindo agora para uma experiência, Senhor, sobrenatural, para uma experiência de rompimento, para que o fogo e a glória venha sobre esta pessoa, venha tocá-lo agora, venha curá-lo agora, venha libertá-lo agora, na sua mente e no seu coração. Venha trazer um tempo de avivamento, de batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, em nome de Jesus. Eu repreendo os espíritos malignos, demônios que têm agido para oprimir vidas, oprimir famílias, para trazer enfermidades. Mas eu ordeno a cura e a libertação, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe através dessa mensagem. Que Deus renove o teu coração e traga um tempo de intimidade sobrenatural, de quebrantamento ao teu coração. Que Deus te dê um novo coração e uma mente renovada em Cristo Jesus e na sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Shalom.